Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o segundo domingo da Quaresma. E a Quaresma, nós sabemos que é esse tempo propício para uma profunda revisão de vida. A Quaresma é esse tempo que nos convida à conversão. É preciso mudar o sentido da vida nossa. E é interessante como a liturgia vai nos ajudando a fazer esse processo. Se vocês estão lembrados, no domingo passado, Jesus estava aonde? Uma pergunta para vocês. No domingo passado, Jesus estava aonde? No deserto. E este domingo, onde ele está? Neste domingo, onde Jesus está? Acabamos de ouvir o Evangelho. Na montanha. Exatamente, irmãos e irmãs. Então, esse tempo quaresmal quer nos ajudar a caminhar com Jesus para se permitir ser iluminado por Ele e, consequentemente, mudar a vida nossa. O caminho que a Quaresma quer nos conduzir é a Páscoa. Porém, para chegar na Páscoa, para passar pela cruz, é preciso, então, essa intimidade com o Senhor. A liturgia hoje nos mostra isso. A gente veio do domingo passado a esse domingo, a gente vai vendo esse caminho. Domingo passado fomos convidados a ir ao deserto com o Senhor, a vencermos as tentações. E este domingo nós somos convidados a ir à montanha com Jesus para contemplar a sua luz. É o que a gente viu no Evangelho de hoje. Na verdade, a liturgia da palavra hoje, até como eu partilhava lá na comunidade de Nossa Senhora da Conceição, se pudéssemos resumir em uma palavra, se assim eu me atrevo, eu diria que a palavra de Deus hoje nos convida a ter confiança. Ter confiança. E ter confiança não é uma coisa muito fácil. A gente sabe que a confiança a gente constrói nas nossas relações ano após ano, não? E eu acho que é a única coisa que é muito difícil de reconstruir quando se é quebrada. E eu penso que hoje a liturgia nos convida a ir amadurecendo, aprofundando essa confiança no Senhor. Porque no caminho, não sei se vocês lembram do episódio de Jesus, depois da ressurreição, ele aparece aos seus discípulos, mas Tomé não está com a comunidade. E Tomé diz, eu só acredito se eu ver. E Jesus aparece de novo a Tomé. Porque confiar significa isso, Significa ter a certeza de que Ele caminha conosco, ainda que nós não o vejamos fisicamente. E é o que Tomé lhe faltou. Então a fé de Tomé era um pouco assim, porque ele não tinha visto. E Jesus vai dizer, feliz quem acredita sem ver. Por que eu estou lembrando dessa passagem? Porque no caminho, se a gente não vai vendo alguns sinais, a gente é capaz de ficar com o rosto por terra, como os discípulos ficaram assustados, amedrontados. Então, de pouco em pouco é importante que a gente vá vendo algum sinal. E penso que a liturgia de hoje, então, é este sinal. A gente começou uma semana tentando perceber quais são as limitações nossas, rezando, aprofundando, para saber onde é que nós precisamos mudar. E todo mundo precisa mudar. Em algum aspecto, em alguma situação. Todo mundo precisa da conversão, ninguém está pronto, Estamos caminhando para a perfeição. Então, nesse caminho de percepção, pode ser arriscado da gente desanimar. Porque, como eu partilhava também em uma outra comunidade, às vezes nós somos 8 ou 80. Ou nós somos quase já santos, Não, eu que sei tudo, eu sou perfeito, é fulano de tal que faz errado, então eu sou sempre o bom. Até falava que às vezes as pessoas vêm confessar, mas já estão todos prontos que nem tem mais o que perdoar. Fala, mas você já está tudo pronto. Eles confessam, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Então, já está pronto, nem precisa confessar. Em outro aspecto, a gente é o miserável.
eu não presto, eu sou assim, é Deus que tem que ter misericórdia de mim porque eu não sou nada. Então a gente às vezes vai do perfeito ao imperfeito, né? De maneira muito radical, né? Então, às vezes ficar nessa situação, né, de miserável pode nos desanimar e a gente não avançar. E por isso aqui no Evangelho, Jesus hoje, né, chama os seus discípulos e vai à montanha, e a gente sabe que a montanha é sempre um lugar da manifestação de Deus. Quando a gente vê a montanha na Sagrada Escritura, a gente sabe que ali sempre Deus vai se manifestar. E por isso Jesus vai à montanha para estar em comunhão com o Pai. E a gente vê que na montanha, Jesus é a plenitude, né? Porque quando aparece Moisés e Elias, é para dizer que a lei e os profetas se resumem em Jesus Cristo. Portanto, Jesus está pleno, Ele é o pleno, Ele é Deus, né? E por isso, a nuvem luminosa, e por isso o seu rosto é como o sol, né? Para revelar, né, que Ele é Deus mesmo, que está aqui no nosso meio. Então, no nosso caminho, né, de conversão, a gente pode ir desanimando, falando, eu sou muito fraco, eu não consigo, eu vou ficar por aqui mesmo, né? E aí, quando a liturgia nos coloca nesse encontro com Jesus hoje transfigurado, então a gente respira, o Senhor caminha comigo, eu não estou fazendo esse caminho sozinho. Não sei se eu estou me fazendo entender. A gente começou no deserto, revisando a nossa vida, porém, na revisão da vida, corre-se o risco de ficar embaixo, desanimado, mediante o reconhecimento de tantas faltas que nós possuímos. Então, Jesus nos convida a estar com Ele, para dizer, não, vocês não são só isso, se vocês estão comigo, vocês também vão ser transfigurados depois da cruz. Então, é esse um caminho que a gente está fazendo. Não nos esqueçamos, não percamos de vista que a quaresma são os 40 dias, como os 40 dias de Jesus no deserto, como os 40 anos do povo de Israel, ou como exatamente também no deserto, né? Então nós estamos em uma passagem. O nosso fim não é aqui. O nosso fim é a ressurreição com o Senhor. E por isso, nesse caminho, corre-se o risco de desanimar. Para que não desanimemos, a gente tem então a transfiguração do Senhor, para dizer que o nosso horizonte não é aqui, é mais adiante. É preciso ir com Ele até a montanha. Então, meus irmãos e irmãs, neste segundo domingo da quaresma, nós somos convidados a fazer essa confiança ao Senhor. Diante de nós, diante das nossas mazelas, diante dos nossos pecados, diante das nossas quedas, nós não somos convidados a estar com o rosto em terra. Nós somos convidados a se levantar e continuar o caminho, porque a luz do Senhor vai clareando o nosso caminho. Por isso é preciso ter confiança nessa luz. É preciso seguir esta luz. Então, penso que neste segundo domingo nós somos convidados a fazer essa experiência. Subir a montanha, deixar-se transfigurar com o Senhor. Reconhecer que Ele é Deus que caminha conosco. E que, portanto, mesmo diante de todas as mazelas que nós portamos, mesmo diante de todos os defeitos que nós temos, mesmo diante de todas as quedas que sofremos, nosso lugar não é o rosto em terra. Nosso lugar é caminhar com Ele para ir à montanha e também com Ele ser transfigurado. E é por isso que São Paulo fala a Timóteo nessa segunda leitura de hoje, né? Convidando Timóteo a ficar animado na fé. E tem uma frase que eu dou da segunda leitura de hoje, que me chamou muita atenção, e eu queria destacar para vocês também, a fim de que rezássemos, né, durante esta semana, dentro dessa perspectiva. Diz assim, São Paulo falando para Timóteo em relação a Jesus: Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Jesus não só destruiu a morte, mas fez a vida brilhar, e a fez por meio da sua boa nova, por meio do seu Evangelho. E nós somos então convidados a se deixar iluminar por esta vida. E a vida nós sabemos quem é.
A vida não é o que é, mas quem é para nós cristãos. A vida é uma pessoa, Jesus Cristo. Não é uma coisa, né? A vida é uma pessoa, né? E essa pessoa é Jesus Cristo que venceu a morte, que destruiu a morte, e consequentemente a gente sabe que a morte é a consequência do pecado. Portanto, se ele destruiu a morte, significa dizer que ele venceu o pecado, né? E vencendo o pecado, fez brilhar a vida. Então, essa liturgia de hoje, né, que chama a atenção para essa luz que é Jesus, nos convida, irmãos e irmãs, a fazer essa confiança. Mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante de todas as quedas, uma luz brilha para nós. E essa luz nos dá esperança de recomeçar, de insistir, de perseverar. E se a gente viu a primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, né? A vocação de Abraão, Deus que manda Abraão sair da sua terra. Ou seja, Abraão estava lá no lugar dele tranquilo, acomodado, como também nós estamos no nosso lugar, tranquilo às vezes, né? Mas Deus fala para Abraão, vai, e Abraão, fazendo confiança, se lança. Não é à toa que ele é considerado o pai da fé. Então o Senhor sempre está a nos chamar, sempre está a nos convidar a dar um passo adiante. E esse passo adiante é para que a gente consiga fazer a Páscoa com Ele. E por isso é exigente, por isso depende de nós, pede de nós essa confiança, porque sair da nossa zona de conforto nos deixa um pouco instáveis. E essa instabilidade, se a gente não está seguro para onde a gente vai, pode nos conduzir à perdição, pode nos fazer se perder, nos perdermos. E por isso é preciso confiar, né? Então, para não mais me demorar com esta reflexão, se pudéssemos então assim fazer uma síntese de tudo isso, penso que nesse segundo domingo da Quaresma, e aí é importante não perder de vista isso, nós estamos em um caminho, em um processo. Nesse segundo domingo da Quaresma, nós fomos convidados a ir com o Senhor ao monte, a testemunhar a sua transfiguração, a ver a luz que brilha diante das trevas do pecado, diante das nossas dificuldades, das nossas necessidades. E testemunhando essa luz, sabendo que essa luz é a luz da vida e a vida é uma pessoa, Jesus Cristo, nós somos convidados a perseverar no caminho, a não desanimar. E aí, consequentemente, o processo de conversão vai acontecendo na vida nossa. Primeiro, reconheceu as nossas faltas. Cada um é convidado a fazer isso, né? Foi uma semana para fazer esse exame de consciência, aprofundar esse exame de consciência. Nesta segunda semana, não desanimar diante das nossas faltas. Não desanimar diante das nossas faltas, mas deixar que a luz de Cristo possa clarear essa escuridão que habita em nós. Para que na terceira semana da Quaresma, a gente vai ver no domingo que vem, né, a gente possa avançar nesse processo de conversão. Reconheceu as faltas, deixar-se iluminar pela luz de Cristo para prosseguir o caminho. Então, confiando no Espírito de Deus que nos conduz, como também conduziu Jesus ao deserto, Ele também nos conduz nesta Quaresma nossa, neste tempo que estamos vivendo. Então, confiando no Espírito de Deus, deixemo-nos reconciliar, como também São Paulo faz o apelo, acho que é a carta aos Coríntios, ou aos Romanos, não me lembro bem. Mas também São Paulo faz este apelo de que é preciso deixar-se reconciliar. Então, confiando no Espírito de Deus que nos guia, deixemos-nos reconciliar. Assim seja. Amém.